Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, podcast Cardiologia da 12 por 8. Eu sou Matheus Prata, tô aqui com sempre presente Rafael Rossi. Meu amigo, tá bom. Que prazer participar com você da pílula semanal de conhecimento cardiológico junto com os nossos ouvintes. Para falarmos agora de ressincronizador cardíaco, certo? A terapia de ressincronização, ela é fundamental no tratamento de alguns pacientes com insuficiência cardíaca, então é muito importante a gente saber quando indicar, como acompanhar e principalmente o racional por trás da terapia de ressincronização. E para isso a gente trouxe dois brilhantes convidados. Para começar com a Raquel Rios, que ela é residente de eletrofisiologia e marca-passo no seu segundo ano, cardiologista também pelo Dante Pazzanese. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, meninos. Muito obrigada. Foi um prazer o convite. Espero que a gente possa ter uma conversa bem bacana hoje. Vamos lá. Raquel, você não vai reclamar que ele não falou que você é de Guaxupé? Poxa vida, é o principal do meu currículo. É verdade, Poxa mais vida. uma mineira, né? Tem dois paulistas e dois mineiros pra gente poder Equilibrar, perfeito. Equilibrar. E a Raquel é uma das estrelas expoentes aí da eletrofisiologia ali no Dante Pazzanese. E junto com ela, o Marcos Montesi também fez toda a sua jornada no Dante, cardiologista pelo Dante, eletrofisiologista e marca-passista pelo Dante Pazzanese, hoje assistente do setor de eletrofisiologia invasiva. Então, Marcos, seja muito bem-vindo pro 12Cast. Obrigado, só tenho a agradecer o convite, poder falar um tema tão legal, importante, e tá no meio de amigos, né? Não só colegas, mas sim amigos. E um fato interessante do Marcos é que todas gerações de residentes de cardiologia que passaram pelo Dante Pazzanese aprenderam algo de arritmia com o Marcos. O Marcos teve muito frequente, ainda tá, né? Mas reduzindo os plantões lá no pronto-socorro do Dante. E sempre quando ele estava de plantão, chegava alguma arritmia grave e o Marcos dava essas aulas. Então, gerações de cardiologistas aprenderam isso com ele. E agora ele pode falar pro Brasil inteiro, no YouTube, Spotify. Exato, ele pode disseminar mais o conhecimento. No meu caso, o que eu aprendi com ele foi que tem um estudo grego que fala muito bem de propanolol. Então, só, já tempestade elétrica. Ali, ó, tempestade elétrica, propanolol, perfeito. Mas então, vou introduzir um pouquinho do porquê que a gente está falando de ressincronização, já que a minha veia é mais de insuficiência cardíaca, eu vou tentar trazer os porquês de é tão importante a gente comentar bastante desse tema. Só para o nosso ouvinte ter noção, dependendo da casuística que a gente está falando, até 1/3 dos pacientes portadores de insuficiência cardíaca com disfunção ventricular apresentam um QRS maior que 120 milissegundos e grande maioria deles são portadores de bloqueio do ramo esquerdo. Então, lá desde 1990, a gente já tem estudos que, além da terapia medicamentosa, a gente começa a pensar em outras alternativas para melhorar a performance e sobrevida dos nossos doentes. Tanto com dispositivos de assistência ventricular, que é uma outra veia que a gente está agindo, com a parte medicamentosa que mudou muito desde aquela época para cá, e aí começou a se pensar se agir sobre a assincronia intraventricular não poderia ser uma alternativa boa. Em 1990, inclusive, fizeram com 25 pacientes que já estavam em fila de transplante e tentaram implantar um marca-passo dupla câmara para ver se tinha algum benefício aí de tentar ressincronizar e melhorar a contratilidade desses nossos pacientes. E aí, de lá para cá, tudo foi evoluindo bastante. Naquela época, eu já vou dar um spoiler que não foi uma terapia muito eficaz, mas como tudo que a gente começa, trouxe um substrato fisiológico que faz muito sentido. Então, eu queria começar justamente perguntar para vocês qual que é a ideia do porquê que a gente está fazendo, como que a gente faz, o que é essa assincronia intraventricular? Por que bater o direito antes do esquerdo pode piorar a função ventricular e como que a gente poderia fazer para melhorar isso? Afinal, tá tudo batendo, né? A gente não tem uma piora da bomba, a gente tem uma piora do que está acontecendo ali no meio dela. E isso que a sincronia atrioventricular está funcionando, né? A gente está falando aqui da assincronia entre os ventrículos. Sim. Então, muitos pacientes com disfunção ventricular importante, eles acabam levando a um remodelamento ventricular que acabam alterando a anatomia do sistema de condução. Isso pode levar a uma desincronia, tanto atrioventricular, com aumento do intervalo PR, que vai dificultar a passagem do impulso e aumentando o nível de desincronia, assim como a gente pode ter uma alteração da desincronia interventricular, que é entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, e uma alteração intraventricular, que acontece, por exemplo, entre a parede septal e a parede lateral. Essa alteração leva a uma perda de função, ao remodelamento ventricular, aumento do volume diastólico e insuficiência mitral, por exemplo, secundária ao remodelamento, piorando ainda mais a classe funcional desse paciente. Então, como o Rafael falou no começo da década de 90, o Dr. Cazot começou um estudo tentando mostrar que a ressincronização cardíaca faria sentido. Para isso, ele começou fazendo uma ressincronização quadricameral. Implantou um eletrodo no átrio direito, ventrículo esquerdo através de toracotomia
através do átrio esquerdo. Tentou sincronizar tudo ele Tentou junto. sincronizar tudo. Ele tava realmente psycho de tentar sincronizar Exato. tudo que ele podia. Realmente ali, estava acreditando na proposta. Era Mas- atrioventricular, intraventricular e Isso, interventricular. tudo. E interatrial. E aí, nessa época, a gente não conseguia mexer no intervalo de tempo entre o batimento do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Com o avanço da tecnologia, a gente foi conseguindo entender que a ressincronização do ventrículo esquerdo, com algoritmos, enfim, várias coisas, a gente consegue melhorar a desincronia eletromecânica do coração, ganhando em função ventricular, capacidade e mortalidade. Então, é muito interessante um dos fatos que o Marcos contou aqui, que não é só a desincronia, então, entre os ventrículos, né? O bloqueio de ramo esquerdo, ele dentro do ventrículo esquerdo, ele altera a morfologia da sístole, que pode atrapalhar o débito cardíaco. Isso foi comprovado, que a ressincronia, ela pode melhorar a fração de ejeção, que nos grandes trials que tiveram aí no começo da década, que sacramentaram o uso do Resync, a gente viu inicialmente, antes de ver desfecho clínico, que a gente poderia melhorar também fração de ejeção. Foi o que pautou toda essa discussão. Maravilha. E, Raquelzinha, então pensando aí nas indicações clássicas, né? Já que a gente documentou e está prometendo para o nosso ouvinte que vale a pena, né? Trabalhar de sincronia e na sincronia desse nosso doente. Quando que a gente pensa em levar esse paciente? É qualquer um. Então, eu vi um BRE, não preciso nem perguntar mais nada pro doente. Ó, pronto, vamos aqui ressincronizar esse doente. Para bloqueio atrioventricular, ele faz sentido. Para bloqueio intraventricular, ele faz sentido. Como é que funciona isso, Raquel? Show, perfeito. Rafa, então a gente parte justamente do que o Marcos falou, né? O racional da indicação do ressincronizador é isso mesmo. A gente tentar melhorar essa disfunção, principalmente de septo e parede lateral de ventrículo esquerdo. Esse é o nosso foco do ressincronizador, né? Então, a gente agindo nessa área do batimento cardíaco, a gente tenta melhorar e a gente tem demonstrado que os pacientes que têm resposta, que a gente consegue ter uma boa resposta aí do ressincronizador, eles têm uma sincronia melhor. Então, quem são esses pacientes, né? Isso está bem corroborado na literatura, isso está bem tranquilo da gente indicar. Os que são indicação 1A é fácil, essa é a parte tranquila, né? Então, são aqueles pacientes que têm uma disfunção estabelecida, fração de ejeção menor ou igual a 35%. O ideal é que seja um padrão de eletro de BRE típico, tá? Um padrão de BRE clássico. E pacientes que estejam em classe funcional 2 e 3 e 4 fica um pouco questionável aí, mas aqueles pacientes classe funcional 2 e 3, NIRA 2 e 3, são aqueles que mais vão ter benefício. Além disso, a gente tem alguns padrões de pacientes, algumas categorias que vão ter um benefício maior, a gente já sabe que isso é melhor. Por exemplo, pacientes com etiologia não isquêmica. Em geral, os pacientes que são etiologia isquêmica, eles podem ter ali na parede lateral do ventrículo esquerdo muita fibrose, muita área inativa. E aí, quando a gente acessa o ventrículo esquerdo com o eletrodo ali naquela região, eu não tenho que despolarizar. Então, isso não vai ajudar em tanta coisa. Então, os pacientes não isquêmicos têm menos fibrose na ressonância. Então, a gente tem mais benefício. Assim como mulheres. Mulheres também são mais respondedoras ao ressincronizador. Eu gostei que você trouxe um conceito pra gente, Raquel, que é dos respondedores, né? Então, a gente já traz um spoiler aqui pro nosso ouvinte, que é a terapia ela não é 100%, né? Apesar da indicação muito clara. Você falou, a 1A é muito claro. Paciente com padrão de bloqueio de ramo esquerdo, disfunção ventricular, sintomáticos, com QRS bastante largo, né, acima de 150 milissegundos, está indicado. Isso quer dizer que ele vai ter benefício? Pois é, essa é a parte ruim, né? Na teoria fica muito bonito, né? Nossa, já tem... Quantos pacientes a gente não tem que preenche todo esse checklist, né? E ser sem etiologia definida ou etiologia não isquêmica, em geral, bloqueio de ramo esquerdo, fácil. Só que esses pacientes, em alguns casos, eles não são respondedores, né? A gente tem uma parcela aí, que isso aí a gente escuta do nosso querido chefe, Dr. Paulo, todo dia, quando a gente vai fazer uma discussão de indicação de ressincronizador, né, Marcos? Que cerca de 30%, e em algumas estatísticas até mais, não respondem, infelizmente. 30% da indicação clássica que a gente está conversando clássica. aqui, né? Isso Exatamente. desde o começo dos estudos. Desde o começo, com 30%, a gente não consegue melhorar isso, né? Porque existiu uma época até que a gente tentou provar que talvez a avaliação da dissincronia com o ecocardiograma fosse uma alternativa, Sim. né, Marcos? E aí a gente acabou não saindo muito do mesmo lugar. Como é que foi essa tentativa de avaliação? Tem um estudo chamado ECO-CRT, que avaliou pacientes, que tentou avaliar a resposta da dissincronia através do eco. E mesmo em pacientes com QRS abaixo de 130 e acima de 130, eles viram que quando você tem sincronia pelo eco,
mas o seu QRS abaixo de 130 não só não foi respondedor, como aumentou a mortalidade. Então, assim, não é só desincronia no eco. Você tem que ter uma desincronia vista num eletrocardiograma. Como a Raquel falou, o principal preditor é a largura do QRS acima de 150 e o padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Perfeito. Então, para a gente sumarizar, acho que a indicação clássica, antes da gente entrar em detalhes, seria aquele paciente com ritmo sinusal, o BRE, certo? Com um QRS maior ou igual a 150 milissegundos, com classe funcional 2 a 4, disfunção ventricular menor do que 35% e refratário às terapias iniciais da insuficiência cardíaca. Sim. Então, aquele paciente com IC, que tem isso tudo que a gente conversou, a gente está fazendo a terapia otimizada, ele permanece sintomático, a terapia de ressincronização cardíaca cai bem. Antes da gente passar alguns detalhes, Marcos e Raquel, para a gente tentar trazer um pouco básico para as pessoas que estão mais se acostumando ao termo. Certo. Qual que é a diferença do marca-passo para um ressincronizador? Que são os dois dispositivos, né? Simplesmente como eles agem diferente, o marca-passo ele pode melhorar, piorar a desincronia, como que o ressincronizador entraria aí? O marca-passo, na realidade, o ressincronizador, ele funciona também com o marca-passo, só que o marca-passo convencional, ele estimula átrio direito e ventrículo direito. A diferença para o ressincronizador é que a gente tem mais um cabo, que ele vai passar pelo seio coronariano, e aí a gente consegue estimular o ventrículo esquerdo. E o racional é isso, a gente conseguir estimular as duas câmaras, VE e VD, de uma vez só, para tentar melhorar essa desincronia. E é por isso que você citou que talvez os pacientes com miocardiopatia isquêmica talvez tenham uma chance de responder menos, né? Exatamente. Porque a técnica cirúrgica de vocês, ela imputa que a gente vai usar o seio coronariano e a gente vai acabar sempre mais ou menos na mesma anatomia, né? Que é aquela parede inferior, inferior-lateral ali. Se a gente tem muita fibrose nessa região, não tem célula para conduzir, não tem sistema de condução mais. E aí talvez, apesar de todo o resto da indicação que a gente comentou até agora, isso seja um sinal que talvez não seja a melhor indicação desses doentes, né? É isso aí, Rafa. E nem só isso, em 10% a gente não consegue acessar o seio coronário. Esse é uma então, tristeza. assim, a gente teve um caso relativamente recente que a gente não conseguiu. 6 horas de procedimento, a gente não conseguiu. Ali até... Foi para uma segunda vez, não conseguiu, foi para toracotomia. Para o implante de... Igual em 1990, eles já tinham feito a primeira vez, né? Marcos, a gente tá falando. Então, além da gente ter 30% não respondendo... 1990, que o pessoal não pegaram os bastidores, né? Foi aqui no Dante essa história? Como é que é? Foi na França, o doutor Cazot, que é muito amigo pessoal do nosso chefe, Dr. Paulo, e o Dr. Paulo participou de toda a história da formação da estimulação, é um ícone da estimulação cardíaca no Brasil. Vocês escutam um pouco de estimulação cardíaca. Muito. Bom, e para os nossos ouvintes terem noção, né, do impacto da Resync nesses pacientes exclusivos, os principais estudos que trouxeram esse benefício para a gente, para quem gosta de falar estudo, né, publicados no New England, o CARE-F e o Miracle, eles demonstraram redução de mortalidade nesses pacientes isolada, tá? Coisa que a gente vê que é difícil na insuficiência cardíaca. Então, quem bate esses critérios realmente deve ser muito considerado para a terapia de ressincronização. O problema, a grande dúvida que a gente vai jogar numa rodada agora, que a Raquel chamou de ping-pong, que é o que acontece muito no dia a dia, que é realmente o paciente que não bate tudo disso que a gente falou, o ritmo, o ramo, o tamanho do QRS, a fração de injeção, mas ele ainda está assintomático e a gente tem que discutir, será que vale para ele a terapia de ressincronização? Até porque antes da gente entrar no ping-pong, a gente tem que lembrar, né? Não é um procedimento isento de risco, a gente não está falando aqui de dar um placebo para o paciente. A gente está falando de uma técnica cirúrgica que imputa a gente colocar o paciente sob uma anestesia geral, tem uma incisão que pode ser infectada, a gente deixa cabos a longo prazo dentro do paciente, eles podem sofrer fratura, pode perfurar alguma câmara, eles podem infectar, eles podem ser um sítio de alocamento de bactérias e evoluir para endocardites. Então, existem bastante riscos envolvidos com isso num paciente que a gente acabou de estar, né? 30% talvez não respondam e desses 10% a gente não consegue acessar o seio coronariano. Então, quase, assim, não é o número exato, mas a gente tem muita chance de não dar certo. Então, tem vários riscos e a gente tem que justamente ponderar muito bem quem é o paciente que a gente vai se eleger para tudo isso, além do custo que está envolvido, né? Vocês podem até falar um pouquinho melhor, mas não é uma terapia barata. Muito caro. A gente estava até comentando disso, né, Marcos, antes de começar, né? A teoria é toda muito bonita, a gente sabe quem responde, quem não responde e tudo mais. Mas na prática, para a gente, a realidade do SUS, que é a maioria da realidade do Brasil, é um dispositivo extremamente caro, né? Então, realmente, a gente precisa acabar selecionando os pacientes com bastante rigor, com bastante critério, porque a gente não tem tanta disponibilidade do dispositivo, né? E eu acho que nem só isso, Raquel. Eu acho que, como o Rafa falou, a gente estava até conversando no bastidor sobre isso,
que 20% dos pacientes em 10 anos vão ter algum grau de complicação do dispositivo, seja por fratura, seja por endocardite, necessitando de uma intervenção. E a complicação do marca-passo, seja do marca-passo, do CDI ou do ressincronizador, são cirurgias que demandam experiência, que demandam um certo grau de cuidado. Então, assim, a gente indicar é muito fácil. Você pega a diretriz, você lê, esse paciente se encaixa, esse paciente não se encaixa. Citando novamente o Dr. Paulo, a arte está em saber em quem indicar e quando contraindicar. Então, assim, às vezes na teoria é muito simples você pega e fala assim, eu vou indicar por conta disso, disso, Na disso. diretriz é muito Que é fácil. dois né? dias. A diretriz pode ser que se beneficie, né? Exatamente. E nesse momento, então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tô lá em Uberaba, não acompanho o 12Cash, então eu tô por fora. Tá cego para o mundo. E aí eu ligo Tá cego e surdo para o mundo. Exatamente. Aí eu ligo para você, Marcos e Raquel, que eu tô com um paciente nas seguintes situações. Ele tem bloqueio de ramo esquerdo, disfunção ventricular, tá? Ele tá sintomático, apesar da minha terapia otimizada, mas o QRS dele deu 130, 140 milissegundos. Eu posso considerar... Dá pra gente implantar? Melhor esperar? Dá pra você indicar. Só que assim, os estudos mostram que o benefício é menor, né? O benefício é independente, o QRS com acima de 150 e padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Qualquer coisa que fuja disso, os benefícios e as evidências são menores. Por exemplo, para paciente com BRE, que é clássico, entre 130 e 149, o melhor grupo que se beneficia são as mulheres. Tá? É um grupo que se destaca. Então é um pontinho a mais. É um pontinho a mais para você pensar. Né? Um pontinho a mais para você pensar. Agora, se você tem um QRS abaixo de 130, como a gente discutiu anteriormente com eco CRT, já é contraindicado. Aí a gente pode falar um pouquinho também sobre os padrões de morfologia do bloqueio. Quando a gente tem o que a gente chama de não BRE, qualquer coisa que não seja um BRE clássico. Ou seja, não precisa ser um BRD, necessariamente. Não precisa ser um BRD. É um distúrbio intraventricular. Exatamente. Acima de 150 tem benefício. Tá? Alguns estudos, principalmente um estudo observacional com quase 12 mil pacientes dos Estados Unidos, mostrou que tem benefício em não BRE com QRS acima de 150. Benefício de mortalidade. Porém, quando você tem um não BRE abaixo de 150, a terapia é ruim. A resposta à terapia de ressincronização, ela é ruim. E quando a gente tem um padrão de bloqueio de ramo direito, não só é ruim, como aumentou a mortalidade. Na ESC, ele cita que tem 2 casos que você pode se beneficiar. Com BRD, com intervalo AV acima de 200 milissegundos, ou o BRE mascarado, né? Que o clássico, bloqueio de ramo direito com padrão de R puro em V1, com ausência de onda S em D1 e AVL, e dividir eixo para a esquerda. Seriam esses 2 os casos que um padrão de BRD teria benefício, segundo a ESC, mas mesmo assim mais baixo. Fora isso, então, posso parar de ligar BRD à ressincronização, né? Pode. Posso começar já a pensar em outras coisas aí, Outras mas medidas. Volta para losartana, volta para metoprolol, aqui a gente não vai intervir nesse tipo de Exatamente. doente. Na prática, acaba que fica muito restrito. Teria que ser uma coisa bastante individualizada, mas fica muito restrito, tá? Perfeito. E a título de curiosidade, ninguém vai me perguntar por que a mulher vai responder mais. Verdade, aqui, ótimo ponto. É verdade, Mas isso né? é uma coisa interessante, né? Mas só Mas a realmente... gente só escuta, aceita e... Só escuta e fala aceita. bem, né? Beleza. Mas só a título de curiosidade, né? Não tem nada de muito absurdo, assim, né? Mas é mais pela conformação do tórax, né? O homem acaba sendo mais longilíneo e a mulher mais brevilínea. E isso faz com que a disposição do coração, ela tenha um benefício para que os eletrodos tenham uma melhor ressincronização. Não tem nada muito especial, mas E complementando, falar. E complementando o que a Raquel falou, também tem alguns estudos que mostram que a mulher, por ter um volume do ventrículo esquerdo menor, tem uma área menor de ressincronização, então tem Fica mais resposta fácil. melhor Exato. para se Naturalmente, ressincronizar. É isso, parece que é meio normal, né, pra gente falar, mas só para título de curiosidade. Perfeito. E Marcos, você trouxe pra gente agora que o intervalo atrioventricular no BRD pode ser um marcador aí de melhor respondedor. Mas e o paciente que tem o intervalo AV muito caótico, como por exemplo da fibrilação atrial? Existe algum racional que faz diferença? Porque a gente está falando aqui de assincronia intra e interventricular.
A alteração atrioventricular tem algum papel na hora da gente indicar esse dispositivo? Como que funciona? Muito importante, porque o racional da terapia de ressincronização é o que a gente fala de fazer a fusão. Eu preciso acabar com a desincronia ventricular e eu quero que o meu ressincronizador faça todo o batimento do coração, que ele que gere a despolarização ventricular. Para isso, eu preciso ter o que a gente chama de pace ventricular, né? Eu falei para ele não falar isso. A gente sabia que isso ia acontecer, né? Até que demorou 20 minutos aí para acontecer. Ele aqui, mas não tá dando. Estimulação biventricular acima de 94, 95%. Como a arritmia, a FA, é uma arritmia irregularmente irregular, a hora o paciente está com 110, já cai para 90, depois sobe para 120, esse ritmo caótico dificulta a interpretação do ressincronizador para fazer a terapia de ressincronização. Então acontece o quê? Um batimento espontâneo da FA, um batimento de fusão que não é efetivo, que é o Resync bate junto com o QRS próprio do paciente, com a despolarização própria do paciente, e essa ressincronização não é efetiva, e acontece também em muitos casos de perder totalmente a ressincronização. Então é super importante o paciente, você pode indicar o paciente com FA a ressincronização. As indicações são um pouquinho diferentes. No Resync para ritmo sinusal, classe funcional 2, 3 e 4 é bem estudado e é bem indicado. No paciente com FA, as evidências são menores, mas normalmente é associado a um QRS com padrão de bloqueio de ramo esquerdo, com QRS com uma largura de 130 milissegundos e classe funcional 3 e 4. Ou seja, é um paciente bem mais sintomático, tá? E aí você pode indicar, só que aí é nível 2, tá? De indicação. Só que aí você tem que garantir que você vai conseguir uma estimulação biventricular acima de 90% a 95%. Seja com terapia medicamentosa, seja com ablação de nó atrioventricular ou ablação da própria FA. Em palavras leigas, é o que o Marcos quis dizer com essa estimulação para português do cardiologista normal. É como se, pro Resync funcionar, ele precisa estar comandando o coração em 95% das vezes. E se o meu átrio tiver muito funcionante, com um ritmo muito acelerado, quem vai estar comandando o coração é o átrio, então ele não vai obedecer o que o ressincronizador estiver fazendo. No caso, os ventrículos não vão obedecer. Portanto, a gente precisa garantir que 95% do ressincronizador tenha funcionando. Então, se for uma FA que estiver respondendo muito bem aos beta-bloqueadores de baixa resposta, talvez dê para a gente colocar o Resync, né? Perfeito. Então, aproveitando esse bate-bola que a gente está fazendo, talvez os pacientes, que seria outra dúvida, que não tem 35% de fração de ejeção, mas chega ali 40, 45, eu imagino que é o mesmo raciocínio do QRS 140, né? Diminui um pouco o benefício, é isso? Sim, mas você está falando do paciente com FA com fração de ejeção de... Não, mudei para o ritmo sinusal de novo. Paciente com ritmo sinusal, BRE, QRS 150 milissegundos, mais que a fração de ejeção de 45. De 45. Se você tem uma expectativa de um paciente, por exemplo, com bloqueio avançado, seja segundo grau, terceiro grau, que você tem uma expectativa de alto grau de estimulação ventricular e fração de ejeção abaixo de 40%, você já está indicado a terapia de ressincronização. Então eu posso subir para 40%, você pode 40%. Ali, além de 35%. Interessante. E agora, mudando um pouco o assunto, Marcos, que eu acho que é uma dúvida muito, muito comum e que acontece com frequência, né? O marca-passo, ele, para pacientes que colocaram, por exemplo, um bloqueio AV, ele estimula lá o V dele e faz um BRE. Então, pode ser que esse paciente evolua com disfunção, ou ele já tenha disfunção, ou ele já tenha BRE prévio também. Esse paciente que já tem marca-passo e depois eu vejo a possibilidade de uma Resync, as indicações mudam por ser mais fácil eu fazer o upgrade, ou não é mais fácil fazer? E é mais fácil fazer o upgrade, né? Essa Como funciona o upgrade boa, né? do marca-passo para o ressincronização? Então, eu coloco um cabo a mais ali e falo, opa, vai, Pergunta, funciona. resumindo a pergunta, para eu fazer um upgrade do marca-passo para o ressincronizador, eu posso fazer? Em quem que eu faço? Você pode fazer. Você já está com o eletrodo ventricular no VD, então, e no átrio, provavelmente, se for ritmo sinusal. Então, 2/3 da cirurgia tá feita. Falando assim, parece que é tranquilo. Tranquilo, A pior exato, parte é o ventrículo esquerdo. Vocês estão vendendo como se fosse sossegado aqui, né? Não, aí entra a complicação, né? Porque tem 2 momentos. Normalmente a gente acessa a veia cefálica e a longo prazo você pode ter uma trombose da veia subclávia.
Então, se você tiver estenose da veia subclávia, como você vai acessar o coração do mesmo lado que está? Aí você tem que ir para o outro lado. Então, assim, é mais complicado nesse sentido. Mas a sua pergunta tem um racional muito bom. Por que eu estou pensando em fazer um upgrade no paciente com marca-passo? Porque a estimulação do ventrículo direito leva à desincronia interventricular. Então, muitos pacientes podem evoluir com desincronia e perda de fração de ejeção e sintoma. Então, a gente precisa fazer a terapia de ressincronização para esse paciente. Então, não é incomum o paciente evoluir com necessidade de terapia, de um upgrade, como você falou. E a gente muda assim, o limiar da indicação, o tamanho do QRS, a fração de ejeção muda? Acaba caindo para fração de ejeção abaixo de 40% com sintoma. Fica um pouco mais difícil, né? Porque, em geral, esses pacientes que têm um marca-passo, eles já vão ter um QRS que é estimulado, né? E o QRS estimulado, que ele é artificial, ele acaba sendo mais largo, né? Então, a gente vai mais por parâmetros clínicos, piora de fração de ejeção e sintomas, tá? Então, a indicação fica mais aí com a parte clínica mesmo. E realmente fica mais fácil fazer o upgrade do que colocar um novo? Ou... Não. Não, né? Então, assim... Não aproveitamos Começa do zero. quase. Começa de novo. Não aproveitem que ele já tem marca-passo para facilitar. Sim, a gente dá... Em alguns casos é possível aproveitar os eletrodos que já tem lá, se não forem eletrodos muito antigos, que tem alguma disfunção ou algum problema daquele eletrodo. Mas, em geral, assim, o que pega mesmo da cirurgia é a gente acessar o ventrículo esquerdo, que é a parte mais trabalhosa, vamos dizer assim. Não é que é difícil, mas é mais trabalhoso. Porque imagina assim, a gente está na escopia, a gente vê uma estrutura 3D e 2D. E eu não tenho nenhuma... E preto e branco, né? preto e branco. Uma estrutura colorida de 3D, vocês veem em 2D, preto e branco. E assim, a gente tem alguns marcadores, mas tipo, eu não consigo ver aonde é a válvula. Eu não consigo ver aonde é o ventrículo. Eu sei mais ou menos pela anatomia. Então, eu estou tentando acessar um seio coronário, que é uma estrutura pequena. Não é às cegas, mas é uma tentativa e erro. Num coração que é estruturalmente alterado. Doente. Muitas E às vezes vezes dilatado, gigante. gigantesco, que eu não consigo acessar. 10% na literatura eu não consigo acessar. Perfeito. E Raquel, a gente acabou de falar, né? O paciente já é portador de marca-passo, vai fazer o upgrade. E o contrário, o cara que já é portador de disfunção ventricular e tem indicação de marca-passo. Não tinha de CDI clara, como a gente acabou de citar, a melhor indicação possível, mas a de marca-passo ele tem. A sincronia atrioventricular dele já está muito bem documentada, um bloqueio AV já avançado, o paciente que é sintomático tem disfunção ventricular. Eu provavelmente vou piorar a sincronia dele colocando só o marca-passo. Esse cara coloca o CDI também, não coloca o CDI também, como que funciona? Né? Desculpa, o marca-passo junto com o CDI é sistema. outro episódio. Você pode colocar o TRCD, né? Aí a gente já vai começar o novo episódio. Mas aí a gente já começa a pensar nisso mesmo. Se o paciente já tem disfunção e, por exemplo, evoluiu com bloqueio avançado. É mandatório a gente pensar na ressincronização, porque esse paciente vai piorar. Você não tá? espera colocar o marca-passo e ver se ele vai apresentar bloqueio de ramo? Não. Você já pode cogitar Isso, fazer o exatamente. resync de uma vez, né? Exatamente. Tá. E, Raquel, voltando um pouco a um assunto que a gente já comentou algumas vezes, né? De quem mais se beneficia, os não respondedores. A gente viu que... A gente comentou aqui muito da mulher. O Rossi deu uma comentada aí da cardiopatia isquêmica atrapalhar um pouquinho. A gente consegue identificar, apesar dessas indicações clássicas, quem é aquele paciente, olha, esse daqui vai muito bem, e quem que, olha, esse tem chance de não responder? E se ele não responder, assim, eu leigamente, na parte de eletrofisiologia, eu sei que tem um termo, né, para os não respondedores. O que a gente pode fazer com esses pacientes? Beleza, tá joia, Prata. Esse é um tema muito interessante, né? A gente tem alguns preditores, que isso é o arroz com feijão que a gente fica repetindo toda hora, que realmente são as mulheres, QRS maior que 150, aquilo tudo que a gente já falou aqui agora. E aí, nesses pacientes, 30% provavelmente não vão responder. E aí chega pra você, tá com tudo otimizado, que já passou lá no Rafa, o Rafa já deixou tudo ótimo. Então não tem pra onde correr não mais. Não tem Raquel, mais pra onde correr, né? Já tá com a terapia de ressincronização. E aí entra uma parte fundamental, que é a parte do clínico, que é extremamente importante pra gente entender o porquê desse paciente não estar respondendo. Antes da gente taxar esse paciente como não respondedor, a gente precisa passar por um novo checklist para ver o que a gente não tá cobrindo. Tá? Então, primeiro, basicamente, o que eu gosto de pensar nesses casos que a gente precisa sempre lembrar. Primeiro, a parte clínica. O paciente está tomando medicação da forma adequada, adesão medicamentosa. Parte laboratorial. Anemia é um dos fatores mais importantes para o paciente ter sintoma muito semelhante da IC e que ele queixa de dispneia e a gente está lá
medicação e tudo, tentando otimizar a programação do dispositivo e a gente não consegue porque ele está com uma anemia. Anemia é muito importante. TSH é alguma coisa que a gente realmente às vezes esquece e é muito importante a gente conseguir fazer isso. Então, a parte clínica, a parte laboratorial, exames adicionais. Revisar a clínica em primeira passo. coisa, com E certeza. ver se não tem sem nada dúvida. alternativo, na verdade, né? Que é o que você está falando. Será que não tem uma má aderência por baixo? Ou será que não tem alguma outra casa que não AIC, que não está melhorando, que justifique os sintomas do paciente, né? Exatamente. E aí a gente vai para a parte da programação e dispositivo, sempre meu pai. nas nossas... não vou falar disso, Deu até porque medo vocês vão agora. sair correndo, A gente né? Ninguém encaminha, né? gosta. Mas raio-x é uma coisa que a gente sempre utiliza. Existe muito deslocamento de eletrodo. Então, às vezes, o paciente está com sintoma e o eletrodo deslocou. Isso pode acontecer, deslocamento precoce, deslocamento tardio. Então, isso pode ser a causa. Porque se ele sai ali do lugar que a gente colocou, ele vai parar de estimular da forma como a gente gostaria. Então, ver se a parte mecânica do funcionamento do aparelho está tudo legal. Programação, limiar de comando, tudo isso influencia. Isso fica mais para o ritmologista, mas isso precisa ser levado em conta. Tá? E aí vem a parte que eu acho incrível, que é uma parte muito legal, que é conseguir ajustar o dispositivo com alguns aparelhos e alguns exames adicionais que na nossa prática acaba sendo o ecocardiograma e o teste ergométrico, que é uma área que eu adoro. Raquel é a louca do teste ergométrico. Eu amo. Eu achava que vocês nem lembravam de teste mais. Nossa, né? a gente ama. A Raquel, toda terça-feira, pós nossa aula que a gente tem de manhã, Raquel sai, pega a maletinha e vai fazer os Eu testes acho que ergométricos. é muito rico, assim, traz muitas informações, porque a gente avalia o dispositivo parado, né? O paciente está deitado lá e a gente não... A queixa dele é o esforço, né? Então, a gente coloca ele no teste ergométrico e vê como é que fica o funcionamento do dispositivo no teste ergométrico. Então, tanto o teste como o ecocardiograma são ferramentas adicionais que a gente pode ver. Então, o teste, ele vai ver se o paciente perde sincronia, que é o funcionamento do dispositivo perante o esforço, e aí, com isso, a gente consegue ajustar o PR artificial, que é o intervalo AV, e aí a gente vai fazendo tudo isso bastante dinâmico. E o ecocardiograma, que é extremamente precioso, a gente consegue avaliar a sincronia, se a parte mecânica, o funcionamento fechamento das válvulas estão nos momentos corretos, distanciamento de onda E, onda A, que aí já fica algo mais específico, mas isso também são ferramentas que nos ajudam a tornar os não respondedores. O que a gente esquece é que o marca-passo, o ressincronizador e o CDI são relógios. Você vai programar ele de acordo com o que você quer. A frequência máxima, frequência mínima, os intervalos que a Raquel falou que... Intervalo IAV, intervalo atrioventricular, nada mais é do que intervalo PR. Só que como que funciona um coração fisiológico? Se aumenta a frequência, o intervalo PR cai. Fisiológico para poder dar conta. O dispositivo não tem essa capacidade de entender. Essa leitura, né? Exatamente. Aí entra a Raquel, que ela hoje em dia é especialista do teste ergométrico. Quem dera. E o que é muito curioso, né? Porque a gente, quando vai começar a aprender teste ergométrico, a gente fala, não, eletro não interpretável no paciente que tem dispositivo. Mas a passo não pode fazer Exato, teste. não faz teste e não vai aprender a interpretar. Que é o veio falar o contrário. Não, vamos pôr esse cara pra correr pra gente tentar entender o que tá acontecendo. Sim, eu acho que é muito rico, traz muitas informações E adicionais. você consegue avaliar lá na telemetria Exatamente. se tá tendo desincronia. O próprio paciente sente, ele fala assim, melhorei. A gente vai aumentando, mexendo em alguns algoritmos e o paciente Durante o você vai esforço. mexendo, ele vai melhorando o Exatamente. sintoma. Mas isso não Isso é muito sozinha, tá? A doutora Carol, da ergometria, Tá lá. e o doutor Paulo estão sempre junto com a gente. E a gente vê muita melhora. É impressionante, porque é a avaliação estática e dinâmica do paciente. Né? Isso é uma coisa nova, tá? A gente tem bem pouco estudo, tá, Matheus? A gente tem pouca evidência. Na realidade, assim, o ergometrista e o marca-passista não se conversam tanto, é difícil. Há anos, isso começou até agora. Vocês Agora a gente criaram fez essa as ponte pazes, aí. a gente acabou de fazer as pazes. E assim, é um processo bastante trabalhoso a gente conseguir fazer isso. Despende muito tempo, a gente precisa levar o programador, que para quem não sabe o que é um computadorzinho. Eu brinco que parece computadorzinho da Xuxa, quando a gente era criança. E aí, você leva aquele computadorzinho, coloca no paciente pra gente poder fazer a interrogação do paciente. E isso você tem que ter a disponibilidade do ergometrista, a disponibilidade do arritmologista. Então, isso é bastante trabalhoso. Mas a gente tem obtido resultados muito legais na nossa experiência no Dante. Tem 2 trabalhos com isso. Um trabalho foi do Marcelo, na época que eu era residente, ele era meu R+, meu R2, ele que começou a fazer isso com
com teste ergométrico. E a Karina, que era da minha turma também, continuou ela fez, se eu não me engano, foi o doutorado dela. Doutorado, tá fazendo ainda. Tá fazendo ainda, né? Foi o doutorado dela e agora temos Raquel Legal, né? Então, assim, seguindo os entrando passos. nesses não respondedores. Então, para o cardiologista clínico, isso é importante a gente saber, né? Que às vezes o paciente chega para você vê que ele... Você acha que ele tá condenado, né? Você acha, não ele não é um melhorou com a respondedor, acabou. É o fim do mundo, Vamos né? conversar Acabou, com quem chegou a última implantou, linha. fazer esses testes, às vezes alguma programação diferente. Depois de revisar toda a parte clínica, a gente pode fazer ele responder. E sabe o que é interessante? O que é um não respondedor, né? Tem vários e vários e vários. Tipo, você pode ver pela clínica, você pode ver pela fração de ejeção, se o paciente não respondeu determinada porcentagem de ganho da fração de ejeção, ou o mais comum, mais comumente utilizado é sobre a remodelamento do VE, sobre o volume diastólico do ventrículo esquerdo. E como a gente já falou, desde o começo da terapia, a gente fica cravado em torno desses 30% do não respondedor. Perfeito, Marcos. Você trouxe esse conceito que eu ia trazer o contrário, na verdade, mas é para dizer a mesma coisa que você. A gente falou muito dos não respondedores, mas os respondedores a gente não citou muito o que são eles, né? Você trouxe aqui pra gente agora. Classe funcional, a melhor classe funcional é um paciente que fala a favor de ser um bom respondedor. A avaliação da cavidade, né, do remodelamento intraventricular e o ganho de fração de ejeção também estão relacionados a isso, mas a gente não falou nada em relação ao que foi a indicação, que foi o QRS. Isso entra também? Como é que faz essa avaliação? Isso é muito legal, né? Porque você vai em cima, QRS para indicar, e quando você vai ver quem responde, não necessariamente precisa ser aquele que estreitou o QRS. Porque a gente estava falando que o eco não serve para indicar, o QRS que indica, aí o respondedor a gente fala que o eco que está servindo e o QRS não é mais, é um pouco paradoxal isso. Exatamente. Então, traduzindo aqui, foi colocado aqui na mesa, né? É como se a gente pegasse o eletro pós-Resync e querer olhar se encurtou o QRS para ver se isso é uma resposta ou não. E aqui o que a Raquel está dizendo para a gente, Marcos, que não necessariamente isso quer dizer melhora da sincronia. Tá? Exatamente isso. E agora uma dúvida muito pertinente, que acho que está crescendo bastante agora nos últimos tempos, é em relação a novos tipos de implante de marca-passo que podem reduzir a desincronia ou melhorar a sincronia. Como se eu conseguisse colocar um marca-passo que me fizesse não necessitar de um resync. Existe isso? Onde está a ciência nesse momento, Marcos? É o famoso marca-passo fisiológico. O que a gente tenta fazer? O sistema de condução, né? A gente tenta acessar o sistema de condução. O primeiro marca-passo fisiológico, a primeira tentativa de marca-passo fisiológico foi no começo dos anos 2000, que a gente tentava acessar o RIS, a região de RIS, para fazer uma captura do RIS, para tentar fazer uma condução pelo sistema normal do coração, o sistema RIS-Purkinje. Consegue, você tem ótimos resultados, você tem um encurtamento muito bom do QRS, só que a gente tem um problema quando a gente acessa o RIS. Ele é protegido por uma capa fibrótica. Isso a longo prazo vai aumentando o que a gente chama de limiar de comando, que é a energia necessária que a bateria tem que dar para poder gerar uma despolarização ventricular. Então, um marca-passo, um resync que dura seus 8, 10 anos, num marca-passo rissiano, um marca-passo de RIS, cai para 4, dependendo às vezes até 3 anos. Então assim, você vai estar submetendo o paciente a uma troca de gerador, que a gente chama, né? Quando a gente precisa fazer a troca da bateria a cada 3, 4 anos. Aí o que foi o racional? Eu vou descer um pouquinho. Eu estou na região de RIS, eu desço no septo interventricular, desço 1,5 centímetro, e eu estou numa região de ramo esquerdo. Eu consigo visualizar pelo eletroendocavitário a despolarização do RIS, da região do ramo direito. E aí eu literalmente pego o eletrodo e vou rosqueando pelo septo, parafusando, vou perfurando. Aí a gente tem alguns métodos para saber se a gente está na região ou não, mas no final, quando a gente está numa posição que a gente gosta, a gente vê que a gente tem uma melhora muito interessante e uma correção do bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo. Tá? E a gente tem ótimos limiares de comando, com encurtamento muito bom também do QRS. Então, essa nova terapia tem se mostrado muito interessante. A gente tem muito poucos estudos robustos que geram impacto em diretriz, classe 1, normalmente a gente fica 2A, 2B. Então, é uma terapia nova que tá crescendo muito. A gente tem feito
bastante no Dante, né, Raquel? Sim, sim. E aí entra naquela pergunta que você falou, Matheus, né? A alternativa. Falando na prática, né? Esse dispositivo é um dispositivo bem mais barato que o ressincronizador. Então, aqueles pacientes que você perguntou, o cara que tem um bloqueio, chegou no pronto-socorro com um bloqueio, tem uma fração de ejeção 40%, e agora? Já vou colocar logo ele para o ressincronizador? É uma estratégia. A gente pensar no marca-passo fisiológico para ele. É um dispositivo de um custo menor. A técnica também é bem mais rápida quando com um operador treinado. É um procedimento bem mais curto. Então, acaba sendo uma alternativa aí que está crescendo bastante. É a Perfeito, tese então. do que eu prometi pro Dr. Paulo do meu doutorado. Meu paciente. Tá só na promessa, hein? Prometeu em público agora. Agora isso vai ter pro Brasil. Tá em público, né? Pegar pacientes no pronto-socorro que chegam com indicação de marca-passo, seja pro BAV segundo grau, avançado ou Chega BAVT. pouco, né, Marcos? Chega pouco. Ainda mais quarta-feira, quarta e sexta. Com indicação de marca-passo, com QRS, com frações de ejeção entre 50 e 40. Independente do bloqueio de ramo prévio ou não. É nesse limbo. Exatamente nesse limbo. É esse o conceito que eu queria talvez sedimentar para ver se eu mesmo entendi direito. Então, a gente usa o marca-passo fisiológico como alternativa ao marca-passo, né? É isso que eu queria saber. E no lugar do ressincronizador, como é que a gente faz essa diferenciação entre o marca-passo e o A ressincronizador? gente combinou que a gente não vai falar disso. Se vocês quiserem, vocês chamam a gente pro próximo. Mas resumindo, é assim, o marca-passo fisiológico, aqui estou englobando tanto o RIS quanto a região de ramo esquerdo. Ele se mostra como uma alternativa para os pacientes que você não conseguiu acessar o seio coronário, como aquele caso que a gente contou mais no começo, e os pacientes que não responderam à terapia de ressincronização. Aí a gente entra é quase que uma terapia mista, porque você faz a estimulação pelo ramo esquerdo e você pode ou não colocar um eletrodo de ventrículo esquerdo através como se fosse um ressincronizador mesmo. Então você vai fazer uma ressincronização pelo sistema de condução, e pelo seio coronariano. Epicárdico não, né? É possível, né? Associar as duas terapias, né? Também são conceitos mais novos, com pouca disponibilidade. Por isso que a gente acabou falando que seria um pouco mais específico. São aqueles pacientes que a gente não conseguiu fazer uma técnica ou outra. Ou uma técnica não está funcionando legal, o limiar está alto, a gente pode associar as duas. O nome certo é marca-passo fisiológico, é marca-passo de ramo esquerdo? Como que... Depende. Não tem isso, né? Você pode chamar de fisiológico. Ou de septo profundo. Septo profundo. Mas quando alguém falar aí de ramo esquerdo, a gente tá falando desse mesmo marca-passo, né? Fisiológico ou septal profundo. Hoje o RIS perdeu muito espaço por conta do... Quando a gente fala fisiológico, basicamente a gente tá falando de ramo esquerdo, tá? Porque como você tem um aumento no limiar de comando e um encurtamento muito importante do tempo de vida da bateria, a gente conseguiu desenvolver uma técnica que tem resultados tão bons quanto, com duração da bateria quase o dobro. Sim. Então a gente opta por fazer um procedimento mais rápido, com o mesmo tempo. Sem dúvida. Com o mesmo tempo, com uma duração de bateria maior. E um custo menor, né? E é mais complexo o procedimento em si do que um marca-passo comum, imagino, né? A sequência é marca-passo convencional, marca-passo fisiológico e ressincronizador. Eu acho, né? Pelo menos. É uma técnica nova. A técnica do ramo esquerdo é uma técnica de 2017. Então, é recente. Você precisa de um aparelho que é o mesmo usado no estudo eletrofisiológico. Porque a gente precisa procurar o feixe de RIS. E o ramo direito. Entendi, não é qualquer lugar do septo que você vai lá. Não é qualquer lugar do septo que você vai. Não era só furar o septo ali. Não é só. Errou tudo. Não é só. Então, assim, é uma técnica que demanda um tempo de aprendizado, uma curva de aprendizado, mas é uma técnica que, a longo prazo, eu acredito que vai se mostrar muito... Em pouco tempo, talvez, né? Os talvez. operadores vão melhorar e sem dúvida vai passar a ser menos E complexo. no caso do marca-passo fisiológico, a gente precisa fazer a avaliação que a gente faz do ressincronizador de bom respondedor e mau respondedor? Ou não existe isso no caso desse marca-passo? Não, a gente não tem tantas coisas para conseguir otimizar do ponto de vista de programação do dispositivo quando a gente fala em marca-passo fisiológico. Ele funciona na parte de programação, da parte do software do dispositivo, é a mesma coisa do marca-passo O convencional. computador da Xuxa é igual. O computador da Xuxa é igual ao do marca-passo A ideia é normal. igual. Exato. E
aí, o benefício mesmo é realmente da gente ter colocado o eletrodo e capturando o sistema de condução, e aí a gente pega uma carona no sistema de condução e consegue ir pro ventrículo de uma forma mais fisiológica. Isso, mas a gente não precisa ficar caçando, então, dilatação de câmara, ou melhora de classe funcional, melhora de fração de injeção. Ele apresenta. É isso que eu... Ele A apresenta. gente precisa ficar almejando isso ou é um ganho bônus? Se você colocou como terapia de ressincronização, você vai ter que procurar os seus benefícios na terapia de ressincronização. Só que os estudos ainda são muito pequenos, com N pequeno e tempo pequeno. Então, assim, a gente tem uma meta-análise que foi feita, o Gui D'Agostin, nosso colega, doutora Luciana, e acho que tem mais umas 4 pessoas. O Gui D'Agostin que já veio 2 vezes aqui no já batendo... Dozer. Eles viram uma meta-análise comparando terapia de ressincronização com terapia de fisiológica, tanto para ramo direito, quanto para ramo esquerdo, quanto para RIS. E mostrou a terapia fisiológica tem se mostrado benéfica em relação à terapia de ressincronização. Então, assim, é um estudo nosso, do nosso que eu digo brasileiro, que o Dante participou, e tem se mostrado muito importante nesse novo conceito de tratamento para EC, ressincronização e marca-passo. Perfeito. E aproveitando que a gente está falando de coisa que é mais recente, quando que vocês fazem uso da ressonância no cenário desses pacientes? Hoje já é uma regra, não é uma regra? Como que funciona? Porque a gente citou, né? A presença de fibrose inferolateral, principalmente nos pacientes isquêmicos, pode ser um sinal de mal respondedor, mas isso demanda uma ressonância sempre que o paciente é isquêmico, não precisa. Como que vocês usam esse dispositivo hoje em dia para auxiliar na programação de vocês? Na prática, Rafa, assim, o ideal seria que a gente tivesse a ressonância para todos os pacientes. Eu também acho. Isso nos ajuda. Isso nos ajuda muito, porque a gente sabendo onde tem área de fibrose, a gente vai fugir daquele local, né? O seio coronariano, ele tem as suas tributárias e a gente, em alguns casos, é possível a gente direcionar esse eletrodo para algum local de melhor potencial elétrico e causando, assim, por consequência, uma melhor ressincronização. Então, o ideal é que a gente tivesse. É a nossa rotina, é a nossa prática, acaba não sendo. A gente tem bastante o uso da ressonância, até mesmo porque os pacientes que acabam indo, uma grande parcela, são pacientes não isquêmicos, entram naquela seara do etiologia a esclarecer. Então, a ressonância entra na etiologia a esclarecer para buscar essa etiologia. Então, nos ajuda também na programação. A própria investigação já trouxe para vocês um dado importante na programação. Lembrando, né? que assim, é uma coisa que a gente não comentou aqui, que é um tema de outro episódio, mas esses pacientes com disfunção, na grande maioria das vezes, a gente também vai procurar, talvez, por uma indicação de CDI. Sim. Tá? Então, e a ressonância, ela entra muito bem com a carga fibrótica. Então, acaba que ela pode entrar nesse meio, tá? Sim. E um jeito de escapar não escapar, mas que a gente tem de tentar não precisar da ressonância é a estimulação multifocal do eletrodo de ventrículo esquerdo. Atualmente, a gente tem até 4 polos dentro do eletrodo de ramo esquerdo, do eletrodo do ventrículo esquerdo. Uhum. Por que isso é importante? Porque, às vezes, a gente consegue fugir da área de fibrose. Porque a gente acaba... Você, às vezes, não tem uma veia... A veia que você quer, ou você não consegue acessar por dificuldade não é possível, anatômica. né? Sim. Você tem que lidar com o que você tem. E você acaba colocando nem sempre onde você quer, mas sim onde você consegue. E, às vezes, você tá na área que você quer. Só que você tem uma área de fibrose. Então, seu limiar de comando, a energia necessária para despolarizar o ventrículo é muito alta por conta da zona de fibrose. Então, nesses eletrodos mais modernos, você consegue escolher Em qual tempo real, polo... né? Em tempo real. Sim. E outra coisa que a gente esquece, o nervo frênico passa ali do lado. Então, muitas vezes a gente tem captura frênica. E aí o paciente fica com... Soluça a 60 vezes por minuto. Exato. Eu diria que é não Exatamente. ideal estimular o nervo frênico. Então, a gente tem com esses novos eletrodos uma tentativa de escapar se você não conseguir fazer ressonância por conta da fibrose, além do que melhora a terapia de ressincronização. Você testa depois no programador, no computadorzinho da Xuxa. E você consegue fazer, ele faz em tempo real qual é a melhor combinação dos eletrodos
do VE, do VD, é uma loucura. E só lembrando aqui para os ouvintes, a gente está falando de ressincronizador, mas é possível em um só dispositivo, não sei se isso é muito claro, a gente colocar o CDI junto, né? Que aí a gente chama de TRCD, que ele tem a terapia de ressincronização, e CDI. Então, a gente tem que juntar as duas indicações aí para ver se o paciente tem realmente só indicação de Resync ou se tem de Resync com CDI. Mas aí já é assunto, porque né? apesar de serem episódios separados no Dosecast, na prática você vai sempre avaliar se o paciente precisa de um, outro ou os dois, né? Exatamente. E lembrando que todo dispositivo tem terapia anti-BRAD. Então, todo marca-passo no marca-passo, do todo mínimo CDI Isso. é um marca-passo mais CDI, digamos assim. E o Resync, você pode ter um ressincronizador ou um CDI acoplado. É isso aí. Perfeito. E agora, acho que a gente passou por todos os pontos que a gente se propôs a falar aqui de ressincronizador, que foi bastante coisa para uma terapia que é bem específica. E a gente teve que segurar os dois para não entrar em detalhes. Para não chegar no CDI também, que eu quase coloquei aqui na mesa sem querer, né? Mas vocês que trabalham bastante com isso todos os dias, eu queria pegar um pouquinho da experiência de vocês, né? Os pacientes não respondedores, o que vocês veem? A gente citou vários parâmetros que vocês sempre checam para ver qual é a causa de não responder. Aonde vocês conseguem agir melhor para que o paciente responda? Qual que é a maior frequência de erro para o não respondedor que é corrigível, Raquel? Tá, eu acho que assim, são 2 pontos, eu diria um pré e um pós-operatório, tá? Os pacientes em pré-operatório acabam chegando pra gente em uma fase muito, muito tardia da doença. E aí a gente tem pouco que ser feito. Então, não isso... só vocês, né? Talvez qualquer um. Exatamente, exatamente. São pacientes muito sarcopênicos, pacientes muito caquéticos, com muito remodelamento de ventrículo. Então, isso fica difícil para o dispositivo ter algum ganho adicional. Tá? Então, isso no pré-operatório eu acho que seria o ponto mais crítico, tá? E no pós-operatório, puxando sardinha para o nosso lado, né? Porque a parte clínica, pelo menos lá no Instituto, todos os setores acabam fazendo com muita maestria. Então, a gente tem os pacientes que estão já nessa fase de IC avançada, tem um suporte muito, muito legal e terapia bem otimizada. Acaba sendo realmente a programação. Então, a gente tem... Aí já acaba sendo mais específico, mas alguns ajustes que a gente faz, principalmente do intervalo PR, que é o PR que a gente programa artificial, que a gente chama de intervalo atrioventricular, que é o estimulado, que isso a gente consegue ter muito ganho, tá? Então, eu acredito que isso seja a pedra no nosso sapato de bater em cima dos nossos não respondedores. Perfeito, que são talvez corrigíveis, né? Que podem melhorar, né? Exatamente, exatamente. E aí, fora o eletrodo que ficou num local que não é legal, não né? Ideal, que são coisas que ali... Aí seria uma parte mais técnica de corrigir. Fatores modificáveis. Antes do procedimento, pós-procedimento, e talvez isso seja o intraprocedimento, exato, né, Raquel? Que também tem uma limitação, né? Infelizmente, a gente não tem todas as vezes o cenário ideal. Mas isso seria cada etapa do procedimento. Os seus gargalos aí. Exatamente. E falando um pouquinho mais sobre o pré, que eu acho que é super importante, no começo, os 2 primeiros estudos, o Companion e o CARE-EF, ele mostrou pacientes com classe funcional 3 e 4, ou seja, uma IC bem avançada. Aí já mostrou benefício de mortalidade. Aí veio o MEDIT e o Reverse, que pegaram pacientes com classe funcional 1 e 2. Só que quando você vai ver o estudo, a classe funcional 1 girava em torno de 9%. Então, é muito baixo para a gente ter qualquer tipo de... Na verdade, era a classe funcional 2, né? Que ele estava Exatamente, exatamente. É muito e aí você não tem um benefício tão grande na classe funcional 1. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que focar no paciente em classe funcional 2 e 3, que não teve um remodelamento tão grande do ventrículo esquerdo, que você ainda consegue ter algum grau de terapia medicamentosa e ressincronização, porque a ressincronização, ela só vai atuar na ressincronização do paciente, na desincronia do paciente. Ela não vai atuar no mecanismo de remodelamento via a IC. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que focar bem nesse público do classe funcional 2 e 3, principalmente. Porque senão chega numa IC tão avançada que a gente infelizmente, a gente
Que é o que a gente Perdeu o comentou antes do podcast aqui, né, fora do ar, que vale a pena trazer, talvez. Nesses pacientes que já são uma IC mais avançada, que a Raquel falou que é mais difícil de ter um benefício, porque nada tem um benefício, na verdade. Esse paciente, ele é um paciente com IC grave e a tendência dele é ter uma mortalidade altíssima em menos de 1 ano, né? Mas talvez como um paciente que tem uma proposta alternativa, por exemplo, um transplante cardíaco ou um dispositivo de longa permanência, talvez o Resync como uma ponte, talvez tenha algum benefício nesse cenário, né, Marcão? Perfeito. Eu acho que até a gente tem alguns casos de pacientes já caminhando aí para a fila do transplante e que foram discutidos para implante de ressincronizador, melhoraram muito a classe funcional, que tem alguns casos que a gente chama de super respondedores, que é uma parcela pequena dos pacientes que implantam o dispositivo, mas que eles melhoram muito classe funcional, melhoram muito fração de ejeção e melhoram muito QRS e tudo, né? Quem são esses pacientes, onde moram, Acho né? que essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que são, né? Então, assim, são pacientes que a resposta a gente não tem, infelizmente. Não deu para entender qual característica desse grupo seleto, que são os super respondedores, a gente deve buscar para ter mais super respondedores. Mas existe essa parcela que melhora muito, muito mesmo. E é muito satisfatório você ver que você chega, faz a cirurgia, o paciente volta para você daqui a 6 meses, 1 ano, e você pergunta, como você está? Ele fala, minha vida mudou. É nítido, nesses pacientes que são os respondedores, super respondedores, você vê a melhora do paciente. Aquela indicação clara que deu certo. Exatamente. Esse cara realmente se beneficia. E os estudos iniciais mostraram isso, reduzindo mortalidade, né? Como a gente conversou. Logo de cara. Logo de cara. O Companion e o CARE-AF já de cara mostraram benefício de mortalidade. E por isso que trabalhar com insuficiência cardíaca é muito legal, porque quando dá certo, dá muito certo, né? Então, aí tem um pouco da veia da ritmologia invasiva com a insuficiência cardíaca, que é o melhor dos cenários. Acho que é o gol de mão aí. Eu acho que a gente conseguiu sumarizar bem. Sumarizar não, né? A gente entrou a fundo. Acho que não foi sumário, não. Foi uma hora. Muita coisa de ressincronizador. Para o clínico, assim, é essencial. Acho que as mensagens principais são ficar atentos a essas indicações claras, se o paciente ele vai apresentar benefício muito grande da gente ter esse Resync. Saber o profissional que você vai indicar, que ele tem que estar do seu lado, ele que vai acompanhar, ele que vai avaliar os não respondedores, igual vocês falaram muito bem. E essas dicas do pré-operatório e do pós, acho que são fantásticas. Porque isso né? desmistifica um pouco de o que está na diretriz é 100% igual ao da vida real, né? Então a avaliação pré-operatória ela é crítica, né? Que nem a que acabou de trazer pra gente. Se a gente não escolhe bem quem a gente vai implantar, que nem o Marco falou que a gente discute, o Dr. Paulo também fala bastante no setor, indicar talvez não é o mais difícil, não indicar que é a parte importante, porque é um dispositivo caro, não é disponível para todo mundo, tem muitas possíveis efeitos deletérios, tanto que a gente tem indicações classe 3 aí para passagem desse dispositivo, então talvez desmistificar aquilo que está na diretriz seja muito importante, acho que é a mensagem mais importante aqui do nosso 12cast de hoje. Bom, então agradecer de novo a presença de vocês, são dois muito queridos nossos, né? Muitíssimos, com certeza. A Raquel, que foi nosso R- e agora assim, um expoente ali na eletrofísica no marca-passo. E o Marcos, nosso eterno chefe, agora colega e chefe lá do Dante na assistência da eletrofísio. Então, estamos muito bem acompanhados. Muito obrigado de novo. Com certeza, a gente quer agradecer muito a presença de vocês. Pra gente é uma honra enorme poder gravar com gente de tão alto calibre e tão amigo nosso, né? Acho que isso é o mais legal, que a gente fica tão à vontade de poder discutir um tema que parece que é tão impossível. Passa em 1 hora assim e você nem percebe o que aconteceu. A gente só tem a agradecer, né, Raquel? Foi muito legal, ótimo. Uma oportunidade muito legal de falar de um tema denso e de uma forma bem descontraída e palatável, né? Acho que dá para todo mundo aprender bastante de uma forma bem legal. É isso aí, meninos. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar de um tema que a gente gosta tanto, que é a arritmia, né? Que às vezes fica com todo mundo tem um receio, um pé atrás, mas a arritmia é muito lindo. Eletrofilosofista. Essa é uma boa palavra, né? Essa eu acho boa. Eu vou incorporar Eletrofilosofista. É isso aí. Muito obrigada, viu, meninos? Foi ótimo. Um prazer. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, valeu.